Bem-vindos a mais uma aula de marketing para comércio físico local. Hoje a gente está com a presença ilustre do Rodrigo Monteiro. Ele vai ensinar para a gente como utilizar os processos de coaching para crescer o nosso comércio físico local. Então hoje aqui no nosso mapa mental temos a presença aqui do Rodrigo. Bem-vindo, Rodrigo. Como vai? Valeu, estou muito bom aqui. Obrigado aí pelo convite para a gente participar junto aí. A gente que agradece, Rodrigo. Conta um pouquinho aí da sua história para a gente, como é que você chegou no coaching e como é que isso pode ajudar a gente, como dono de um comércio físico, a ter mais resultados aí. Bom, né, antes de ser coach, eu fui dono de um negócio próprio também, em sociedade. E antes de ser dono de um negócio próprio, eu trabalhava para uma empresa e eu já tinha esse sonho. Eu sei que ter um negócio próprio é um sonho. E para quem, de repente, não tem ainda um negócio próprio, quer ter, ou para quem já tem, e às vezes esse sonho de ter um negócio próprio acaba, às vezes, se tornando, entre aspas, às vezes um pesadelo, às vezes um pouco difícil. E, então, assim, eu tenho essa experiência de ter conseguido abrir um negócio próprio, ter vivido aí 9 anos no comércio físico, e foi justamente o marketing digital também que me chamou a atenção. Comecei a estudar outros aspectos aí, e aí eu cheguei ao coach porque eu comecei a buscar desenvolvimento pessoal, ou seja, dentro do negócio, comecei a buscar também como me entender melhor, como eu funcionava melhor. Então, o processo de coach já começa por aí, a ajudar também a pessoa. Às vezes a gente pensa muito no negócio físico, né, mas esquece que por trás de todo negócio físico são Tem um pessoas gestor. trabalhando ali, né? Tem um gestor ali por trás, né? O dono que criou aquilo ali, né? Saiu da cabeça Então, de alguém, né? exato, seja o dono, às vezes é um casal, às vezes é uma sociedade, às vezes é família, e também tem a equipe, né? E o motivo de eu estar aqui também é justamente, com esse processo de coaching, ajudar essas pessoas que têm o desejo de abrir um negócio próprio ou que têm o desejo de crescer o seu negócio físico, expandir. Então, faz muito bem, ou seja, entender como que funciona isso aí. E o processo de coaching ele vai ajudar as pessoas que tiverem esse interesse aí. Beleza? Bacana, Rodrigo. Vamos lá então. Tô aqui com o seu mapa mental, você vai falando aí que eu vou abrindo o seu mapa aqui para o pessoal acompanhar também visualmente. Quem tá lá no YouTube, né? Quem tá aí no Instagram vai ficar um pouco perdido, mas às 19 horas a aula tá lá no ar no YouTube. Mas o conteúdo vai dar para acompanhar aí, vai Sim. ser legal. E eu gosto muito de contar uma história, né, que é real, é uma história de livro, tá, né, conta um caso real que se aplica a um comércio ou a qualquer profissão, né, qualquer negócio, que diz a história o seguinte, que uma pessoa ela tinha os equipamentos para escavar ali, trabalhar com mineração de ouro ali, e o pessoal, trabalhava em cima disso ali, tava tendo alguns resultados, mas não era ainda, o esperado. E apesar de todo o equipamento que tinha, todo o pessoal também não estava conseguindo o resultado esperado. E aí o dono desse negócio pegou e queimou e falou assim, quer saber de uma coisa, eu vou vender esses maquinários para ferro velho, e acabou de fato vendendo a preço de sucata. Porém, o comprador, né, que comprou barato aquilo ali, pegou e falou assim, eu vou continuar trabalhando nisso. E pegou aquele equipamento, a equipe, e com um pequeno ajuste, ele chegou num veio de ouro e aonde ficou milionário em cima daquilo ali. Então, assim, o que ilustra essa história? Que às vezes o negócio está funcionando, talvez não está dando o resultado esperado, às vezes é só por um pequeno ajuste, às vezes mudar um pouquinho ali alguma coisa e acaba, acertando a mão ali. Então, isso é possível. E o processo de coaching começa a trabalhar o quê? É exatamente essa situação atual. Ou seja, como que está o negócio atual? Quais são os resultados que estão tendo ali? Está com faturamento baixo, está mediano, não está pagando as contas, ou a gestão, ou seja, a equipe está ineficiente. Então, assim, está tendo pouca visibilidade também, na internet ou na cidade. Como que está isso? E às vezes não está satisfatório, né? Então, o processo de coaching ele precisa dar essa clareza de como que está a situação atual. Eu costumo comparar muito como quando a pessoa quer fazer uma viagem, ela de fato assim, ela precisa saber onde ela está. E aí ela vai fazer um planejamento para onde ela quer chegar. E no processo de coaching, então, começa trabalhando exatamente isso, porque apesar de que a pessoa parecer dominar o negócio, muitas vezes ela não sabe a situação do comércio que ela está vivendo agora. Acontece muito da gente estar tão imerso no negócio, né, que a gente não consegue parar e ter essa visão de onde que o nosso negócio se encontra para a gente poder dar um passo e saber aonde a gente vai chegar, né? Isso acontece muito mesmo. Exatamente.
E o que é interessante no processo de coaching, que quando o empreendedor decide, né, tá trabalhando isso, exatamente, é como se fosse uma visão de fora, né? A pessoa até pensa, pô, o coach vai me fazer o quê? Ele vai me direcionar, vai me dar uma consultoria, uma mentoria? Não, não é bem isso. Na verdade, ele vai fazer o próprio empreendedor ter a visão de fora do negócio dele. Que coisa como você falou, que às vezes você está tão ali, né, tão focado na mão de obra ou em algum processo tal, que às vezes não consegue perceber o que está acontecendo. Então, quando assim, se você decide investir no seu negócio dessa forma, investir em você e começar a de fato sair ali de um operário, né? Às vezes até o próprio dono do negócio ele se torna um funcionário do negócio. E aí ele fala, não, agora eu quero crescer, eu quero ir para outro nível. Então, né, eu quero sair do operacional, eu quero passar para a gestão de fato e eu quero alavancar meu negócio. Então, ele começa a ter essa visão de fora que outra pessoa, né, teria. Isso é muito bacana. E aí ele vai levar, né, para a situação desejada. Ou seja, o que ele deseja com isso? Ele quer abrir mais um comércio, né, mais um ponto, quer aumentar o faturamento, ou seja, quer estruturar melhor o que já tem, ou seja, acrescentar algum produto. Então, vai trazer exatamente isso, que às vezes a pessoa também, apesar dela querer ter esse crescimento, ela não consegue, de fato, enxergar o que ela quer. Fala assim, eu quero melhorar meu negócio, mas aí, mas melhorar como? Né? Então, tem que ser específico. Quer ganhar mais? Quanto? Quanto a mais? Então, eu quero aumentar aqui o meu mix de produtos, mas quais produtos? Está de acordo com o que o cliente quer também? Né? Então, tem várias coisas que são levantadas aí no processo de coaching para o empreendedor. Isso tem a ver, então, com definições de metas, né? Tipo assim, qual meta que você tem para sua empresa para você saber para onde que você está indo, então. Exatamente. O coach ajuda a gente, então, a traçar essas metas de acordo com o nosso objetivo, então. Exato. É feito um alinhamento, né, de meta, junto aí também com a pessoa. E como eu falei, às vezes a gente começa a trabalhar tanto no automático, e eu costumo falar que isso é em todos os aspectos da vida. Às vezes a gente vive um relacionamento automático, às vezes a gente tem um processo assim, de cuidado com a saúde que é automático e a gente não percebe. Então o processo de coaching ele faz isso, faz a pessoa parar e, né, analisar o que ela espera de fato, ajusta com o que eu aí, né, no caso até ponha como tomada de decisão aí, que a gente vai entrar, quais são os valores que movem a pessoa. O que faz a pessoa, né, de fato, tomar decisões? Nós todos, em momentos de tomar decisões, nós tomamos baseados em valores. Né? Então, precisa estar alinhada. A meta precisa estar alinhada com os valores que a pessoa tem, com a empresa, né, que tem os valores da empresa e geralmente reflete os valores do dono. Né? Mas, às vezes, a gente fala o seguinte, a pessoa preza muito a liberdade. Né? Ou, de repente, a questão como a gente falou, de muita tarefa e tal, e às vezes ela não consegue. Então, tem que alinhar para isso, porque senão ela tem aquela crença, falar, eu vou crescer meu negócio e eu vou ficar muito... Né, vou trabalhar mais, né? Exatamente, né? E não é bem assim. A gente fala que são crenças limitantes, que às vezes pessoas passam por não se planejar, né? Porque, assim, a gente vê muitas empresas que cresceram, e aí é interessante. Às vezes a pessoa fala assim, hoje eu tenho um funcionário, eu trabalho X. Se eu crescer e tiver 5 funcionários, vou trabalhar 5x a mais? Não. Né? Não quer dizer necessariamente que seja assim. Se ela fizer o planejamento correto, escolher as pessoas, né, corretas para trabalhar, então não vai ser necessariamente assim. Agora, consequentemente, se ela consegue crescer de forma organizada, se ela crescer 5 vezes mais, automaticamente também é provável que ela tenha, né, o faturamento 5 vezes mais ou não, e que tenha uma vida, né, melhor. Então, é questão justamente de fazer esse planejamento correto. Muitas pessoas abrem o negócio sem fazer isso. Né? E uma pergunta, Rodrigo. Por exemplo, se um dono de um comércio te contratar para fazer esse processo de coaching, você faz com ele ou olhando ele para a empresa? Ele olhando para a empresa, digamos assim? Você faz na vida pessoal primeiro? É uma coisa que está intimamente relacionada, né? Lógico que ele pode, às vezes, até estar mais com um problema, talvez, pessoal, e aí ele não consegue, né, enxergar isso, e isso prejudica no trabalho, consequentemente. Ou, de fato, ele está muito bem, né? Às vezes a pessoa está muito bem equilibrada no relacionamento, com a saúde, na espiritualidade, mas no profissional não está legal, justamente por ele não enxergar esses pontos. Então, assim, pode ser trabalhado de forma pessoal, eu quero trabalhar o meu pessoal fora do negócio e refletir, né,
no negócio, ou pode ser trabalhado no pessoal voltado assim para o negócio, falando, eu quero ver o meu perfil aqui de empreendedor, como que eu posso melhorar. E Como é aí que eu vai uso isso para o meu negócio, então? Exatamente. Então, como eu falei, assim, né, no processo de coaching vai levantar vários valores que a pessoa tem, disciplina, às vezes amizade, flexibilidade, comprometimento próprio, às vezes algum conforto que a pessoa tem, né? Às vezes, como eu falei, às vezes fazer alguma mudança vai tirar da zona de conforto e às vezes quando a pessoa não enxerga esses valores, ela pega, na hora de tomar uma decisão, vou tentar dar um exemplo, suponhamos que hoje a pessoa trabalhe 12 por 36, tá? E aí, de repente, surge uma oportunidade de trabalho para ela e fala assim, mas só que agora você vai ter que trabalhar de 8 às 18, de segunda a sexta. E se confrontar ali com o valor de liberdade que ela tem por trabalhar em 12 por 36, provavelmente ela vai recusar. E no negócio também é assim, né? No negócio físico também é assim. De repente, né, precisa acrescentar algo ali no negócio que vai confrontar com algum valor da pessoa e aí ela vai parar nessa decisão aí. Então, isso é importante trabalhar e estar alinhado aí de acordo com a meta também, né? E aí o coach me ajuda não só a ter a visibilidade disso, mas me ajuda a resolver isso também, então. Exatamente. Né? A gente fala muito, como mencionei, que assim, né, às vezes a pessoa também procura o processo de coach achando que ele vai fazer as coisas pela empresa. Por ele, não, né? Vai ensinar a pessoa a olhar para ela. E aí, né, eu até entro agora na outra parte que fala do comportamento pessoal do negócio, porque, assim, como a gente falou, é o proprietário, é a equipe, e então são pessoas, né, que estão ali. Então, as pessoas às vezes não sabem o seu perfil. Às vezes um dono de comércio está ali na linha de frente de atendimento e às vezes a especialidade dele é análise de dados. E vice-versa, às vezes a pessoa está lá, o dono está muito analisando dados, informações ali, né, inerentes ao processo e às vezes não é a habilidade dele. Então, se ele não se conhecer, talvez ele vai estar no lugar errado, sendo que ele podia estar fazendo um melhor atendimento, fazendo um relacionamento, que é talvez até a parte mais importante, né, do negócio, porque assim, eu falo que as pessoas elas vão num comércio para comprar um produto que vai resolver algum problema que ela tem, ou que vai Facilitar melhorar a alguma vida coisa? dela, vai acrescentar, mas assim, as pessoas gostam de fazer negócios com pessoas. Né? Então elas gostam de se relacionar, de conversar, e às vezes até nisso, às vezes o proprietário, mesmo que ele até seja bom nesse aspecto, talvez ele não saiba utilizar isso né, para melhorar o negócio aí. Principalmente nesses momentos do marketing digital, como a gente está falando aqui, né, que é importante, ou seja, utilizar o digital para poder alavancar o negócio físico. Então, se ela tiver essa facilidade de conseguir estar se colocando aí nas redes sociais, né, ou seja, gerando algum conteúdo, com ela mesma fazendo algum vídeo, se for fácil para ela, vai ser melhor, porque vai criar essa conexão com as pessoas. Mas, de repente, ela pode estar estudando uma estratégia e utilizando, às vezes, de outras pessoas ou ferramentas para que possa fazer esse trabalho aí também. Então, por isso que envolve aí o proprietário e a equipe, né, para poder cuidar desse ponto aí. Eu não sei se é a próxima coisa que você vai falar aqui sobre ponto forte e ponto fraco, mas, por exemplo, se você identificar esse como um ponto fraco de um proprietário, né, ele não querer se expor em redes sociais, né, ou ser mais introvertido, e se você identificar isso, mas se você vê que isso é importante para o negócio dele, como é que o coaching lida com isso? Ele vai mais para o lado de deixar o cara ser quem ele é, ou ele vai no ponto de trabalhar a fraqueza da pessoa? Então, essa questão dos pontos fortes e fracos aí, né? Não sei se eu adiantei seu assunto, né? Não, mas é isso mesmo, né? Então, ou seja, é um processo aí mesmo e está também relacionado, porque, como diz, a gente está tratando aí das pessoas e do negócio, e nesse aspecto aqui dos pontos fortes e fracos, envolve tanto a pessoa em si, porque às vezes ela não reconhece os valores internos que ela tem. Então, é feito um trabalho para isso, para que ela passe a enxergar isso, fortalecer. Também é feito, né, um trabalho para identificar as interferências que a própria pessoa tem, né? E aí também vai trabalhar os recursos, as interferências externas que ela pode estar atrapalhando o negócio e também os recursos externos que ela tem. Então, de repente, eu estou falando, ela tem até um recurso externo que às vezes é um funcionário, né? Ou às vezes pode ser uma empresa, né? Como a sua, por exemplo. Ela pode enxergar que a sua empresa é um recurso externo que ela não tem e pode utilizar lá.
Então, assim, se for identificado que tem algum ponto fraco nesse aspecto da pessoa, né, como a gente falou aí de se expor em rede social e tal, então a pessoa mesmo vai enxergar como ela pode trabalhar isso. E citar, como a gente falou, às vezes a pessoa fala assim, eu tenho um negócio físico e tal, ela está muito acostumada ali, como eu falei, ficar, entre aspas, nos bastidores. E aí ela entende que, assim, precisa ir para a rede social. De repente, ela fala assim, não, agora eu vou sair, vou fazer vídeos e tal. Mas, de repente, vai chocar com algum comportamento dela. Isso não é natural para ela, vai ficar estranho também na rede social, né? Não vai adiantar muito, porque não vai gerar conexão, né? Porque ela não quer gerar conexão, né? Mas aí quando o processo faz isso, então traz essa clareza, traz assim, consciência disso. E aí não é que não pode ser trabalhado, porque todo mundo pode ser, né, trabalhado. Eu estava vendo um vídeo, né, de anúncio de um cara e ele até falou assim, olha, eu estou aqui nos Estados Unidos, eu sou capixaba. Ele falou, eu sou nordestino, com a fala até com sotaque, e eu vim para cá, não sabia nem falar o inglês, mal o português eu sabia falar correto, e hoje eu trabalho aqui com copy, né, copyright. Para quem não sabe, é a arte de fazer textos, né, que vendem, que fazem os anúncios. Então, para você ver, uma pessoa que saiu daqui com uma cultura diferente, foi para o exterior, então ela pode ser trabalhada sim, mas o primeiro passo é ela, de fato, ter essa consciência do que ela precisa e ajustar isso com as metas dela dentro do crescimento do negócio aí, correto? Rodrigo, explica um pouquinho mais pra gente desse negócio da interferência aqui, que essa parte aqui me interessou bastante. Que eu acho que o que a gente mais tem no nosso dia a dia são interferências, né? Rede social é uma interferência danada no nosso processo dentro da empresa, né? Igual quando eu entro aqui em algum processo que eu tenho prazo e data para entregar para o cliente, normalmente eu preciso fechar as redes sociais, porque senão é o tempo inteiro alguém demandando algo na rede social, né? Então a gente precisa separar esse tempo aí, rede social, empresa, família, negócios, né? Como é que você ajudaria uma pessoa a lidar com essas interferências, né? Como eu falei, eu acho que o ponto mais importante que a gente pode, né, tratar nisso aí é, de fato, a pessoa ter consciência de o que está tendo de interferência. Então, às vezes, a rede social, ao invés dela estar sendo utilizada, o tempo dela para crescer o negócio, ele está sendo utilizado para minar. Então, assim, quando a pessoa tem essa clareza, quanto tempo que eu estou gastando aqui na rede social? E quanto disso está sendo produtivo? Então, às vezes a gente fala, né, em negócio, mas às vezes até em casa, né? Às vezes a gente vê casais que deitam na cama e aí, de repente, ele tá ali passando muito tempo na rede social e não é um problema estar na rede social. Só que eu falo, o que você tem visto que às vezes está te causando essa interferência? Você está buscando crescimento? Está lendo, né? Tá vendo algum vídeo, ou seja, né? Porque assim, nós somos moldados pelo ambiente que a gente vive, e igual falando essas questões de crenças limitantes que a gente tem, vem do meio, vem da nossa cultura, vem dos pais. O que a gente assiste. Exatamente. Então, assim, isso aí, quando é colocado, né, em evidência, ou seja, quando é demonstrado, a gente procura, ou seja, né, trabalhar para enfraquecer esse lado que está sendo como interferência, ou fazer. É tão interessante porque, por exemplo, às vezes a gente fala assim, ó, às vezes a rede social pode ser recurso para um e pode ser interferência para outro. Por que pode ser recurso? Porque ele está, de fato, aproveitando, está estudando, está né, pegando essa bagagem para aplicar no negócio. Agora, pode ser interferência porque está perdendo tempo ali com coisas inúteis, né, que talvez não vão agregar, cultura inútil aí, e aí ela está perdendo tempo. E aí, o mais legal, né, pegando o gancho dessa história e usando o gancho também do seriado novo lá da Netflix, né, do filme Dilema das Redes Sociais, né, a gente viu lá, e a gente que é da área já sabe disso, né, o Facebook ele é especialista em te entregar mais do mesmo, né, então você tem que tomar um cuidado danado na hora que você começa a buscar coisas dentro de rede social, o que você curte, né, as coisas que você fica com a tela parada mais tempo assistindo. Isso tudo está sendo logado, né? Está sendo registrado pelo Facebook para que ele consiga te entregar mais conteúdo do mesmo. Não é porque ele quer te deixar mais alienado, não. É porque ele sabe que se você gostou daquilo, muito provavelmente você vai gostar de coisas similares àquilo. Então a gente tem uma brincadeira que a gente faz com algumas pessoas, né, que são mais conhecidas, é pegar, abre seu Instagram aí agora e clica lá na lupinha. Deixa eu ver o que vai aparecer para você. Você sabe que aquela lupinha ela é 100% personalizada para o tipo de conteúdo que você pesquisa, né? Nossa, então. Pra mim só aparece carro lá, que a única coisa que eu vejo no Instagram é carro. Aí se eu clicar lá é carro pra todo lado. Então as pessoas vão por esse aí, né? Assim, né? As redes sociais trabalham em cima disso. E aí é que entra. Então, assim, se uma vez que a pessoa começa a ter
até consciência disso que nós estamos tratando agora, por isso que, né, essas aulas suas são importantes, porque traz esse ponto de vista. As pessoas têm que aprender a utilizar isso a favor do negócio delas, né? Então, assim, é um loop, né, que acontece, que a pessoa entra numa rotina de assistir série e tal, e determinados assuntos, e que vai aprendendo ela ali mesmo. Então, assim, a pessoa tem que fazer isso, essa interferência se tornar um recurso para o negócio dela. E aí vai trabalhar da mesma forma, ou seja, né, engajando as pessoas aí nos conteúdos aí, na rede social, né? E é engraçado porque, assim, pelo menos aqui, né, nosso lema é rede social por último, né? Porque a gente sabe que é tanta interferência na rede social e é tanto trabalho que você tem para ter tão pouco resultado em relação a outras coisas que o marketing digital traz pra gente, que é tanta coisa que o meu cliente tem que fazer antes de estar na rede social, e ele já tem tanto resultado antes de entrar na rede social, porque na hora que ele entra na rede social, ele tem tanta interferência ali, que ele patina tanto para ter resultado da rede social, que às vezes é melhor ele ficar de fora, né? Claro que assim, hoje no mundo que a gente vive é quase que impossível ficar de fora, mas eu digo que fazer ali somente o essencial, só ter a presença, ali não é o lugar de você trabalhar forte sua identidade, sua marca, ali é para relacionamento com quem já te segue, e comércio físico local, quem já te segue, às vezes se você fez um bom trabalho ali naquele primeiro atendimento com a pessoa, muito provavelmente ela vai continuar seu fã. Então, se você tem um bom trabalho de atendimento físico na loja e aquela pessoa passa a seguir seu Instagram, muito provavelmente ela não vai ficar te demandando ali no Instagram, ela só quer saber as novidades da sua empresa. Então, se você documentar seu dia a dia, né, sem que você gaste tempo olhando as coisas dos outros, né, você vai documentar o que a sua empresa precisa mostrar para o seu cliente, só isso aí já te eleva para um próximo nível. Porque o resto precisa de ser feito em campo, né? E se você fica olhando demais para a rede social porque você quer trazer gente da rede social, você perde o foco, né? Você tem uma interferência e para de olhar para o seu negócio. Então, por isso que eu bato tanto nessa tecla do 20% de trabalho que gera 80% do resultado, e ele não está na rede social. Rede social para a gente aqui é 80% de trabalho e 20% de resultado, né? Para todos os meus clientes é assim, né? A gente tem aí o Google, que é muito mais simples de estar lá, né? Quando a gente tem urgência em alguma coisa, a gente vai no Google. Todo cliente que me liga, falando assim, Bruno, eu quero que você cuide da minha rede social. Perguntou onde que você me achou? Aí ele, no Google. Falei, por que você quer me procurar na rede social? Entendeu? Então, assim, as pessoas ainda não têm essa noção de que a rede social ainda é um pouco desnecessária em vários aspectos. Não é que é desnecessária, assim, ela é até obrigatória hoje, mas ela não é ali que está o seu principal resultado. Tem muita coisa que você pode fazer antes de você buscar resultado em redes sociais, né? Foi importante esse ponto que você tocou, e eu também consigo falar por experiência própria do negócio físico, né? Você já teve, né, também. Conta aí pra gente do seu negócio lá também. Então, assim, de fato, é interessante, igual você falou, que a pessoa que já frequenta o comércio e vai conhecendo ali, ela não vai demandar tanto que você esteja presencial na rede social, né? Como a gente está falando. Então, ela já te conhece, já fez um primeiro contato ali, então ela gerou, né, essa conexão com a pessoa ali. É alimentar isso no negócio físico, é alimentar bastante isso. Isso é um dos fatores determinantes. Não é só isso, como eu falei, né? A pessoa, ela vai num comércio, ela não vai lá para conversar. Ela até quer conversar, ela gosta de ir lá porque tem conversa. Mas ela está indo lá porque ela quer, né, um outro objetivo. Ela quer algum produto, e aquele produto que você oferece atende a necessidade dela, e ela enxerga você como uma pessoa bacana para ter negócios, né? Se tiver um papo então, ali no meio, a chance dele comprar de você é maior, e a chance dele voltar é ainda maior, né? A gente fala que é uma métrica de conversão, né? Atender bem o cliente é conversão maior, a longo prazo, principalmente, né? Ter um cliente que vale mais para sua empresa, né? Que compra mais de você. Exatamente. Então, assim, como a gente está falando, não quer dizer que às vezes a pessoa tem um negócio físico hoje e acha assim, não, poxa, eu tenho que ir muito para o digital porque está todo mundo isso. Não é isso. Às vezes estar no digital é como você falou, é estar no Google, porque a pessoa, antes de te procurar, porque ela não te conhece, ela vai procurar o produto que você oferece, né? E aí ela vai entrar em contato de alguma forma, né? Ou vai procurar, de fato, as suas redes sociais, ver se o produto é aquilo, e aí depois ela vai ter a conexão. Agora, é lógico que a pessoa também que consegue, né, colocar quem ela é na rede social, fica mais fácil das pessoas já criarem uma conexão antes de fazer a compra, né? Então, assim, uma coisa leva a outra. Mas o exemplo do negócio próprio que eu disse que eu tenho por prática é que, de fato, eu sempre perguntava: como você ficou conhecendo meu negócio? Eu joguei no Google. Eu joguei no Google, né? Pesquisei aqui, caiu o seu site aqui, e aí eu vi que você oferece. Teve gente de outro estado. Foi interessante um caso, um dia, né, chegou lá uma empresa que
trabalha com giroflex de polícia, né? E tinha que dar uma manutenção, e aí quando vê, ela precisava, porque a empresa era de fora, e tinha uma garantia, né? Então, era uma coisa tão simples, foi tão interessante. E a pessoa, né, lá do outro estado, digitou no Google, eu não lembro exatamente qual determinado assunto, mas eu vejo você falando nas suas aulas, isso é muito importante, as palavras-chave, né, de colocar no site, de colocar na rede social, para quando a pessoa pesquisar, ela encontrar o seu negócio. Então, a pessoa jogou não sei qual palavra e caiu o nosso site em primeiro lugar, que até, né, foi você que trabalhou para a gente nesse site, né? Então, foi muito legal que a pessoa ligou e aí o contato veio por telefone, falou comigo, fiz um bom atendimento, e era só um plugzinho para conectar, a pessoa ficou tão satisfeita com o atendimento que, assim, ela quis depois fechar parceria, né, para resolver atender ela realmente. Né? Então, para você ver a importância disso aí também. Para você ver, eu vou citar até um exemplo aqui desse negócio da interferência e de que rede social não é tão importante, até um caso que eu já citei aqui em outras aulas, né? Eu tenho clientes nossos aqui que, sem estar na rede social, já me ligaram e falaram: Bruno, tira meu telefone fixo do meu site do Google, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais atender telefone. E a gente está falando de um depósito de material de construção super pequeno aqui em Lavras mesmo, que recebe em média 2.000 ligações por mês, eu já mostrei os dados deles aqui em algumas aulas, só com o card do Google Meu Negócio, não precisava nem do site, não precisava de nada, só um posicionamento de card do Google Meu Negócio, ele já tem esse volume de ligação. Por quê? Porque está bem posicionado. Claro que o site ajudou, ele está na primeira posição, mas não é só isso, né? As pessoas às vezes buscam pelo nome, às vezes buscam pelo produto, e o site dele tem que catalogar todos os produtos que ele vende. Então é aquela história. A palavra-chave, gastar tempo catalogando quais produtos você vende no seu site é melhor do que gastar tempo na sua rede social. Porque a rede social, se o cara precisar de fio, ele não vai lembrar daquela empresa que postou uma luminária bonita lá na rede social. E se ele lembrar do seu nome, adivinha onde ele vai te pesquisar? Ele vai até lembrar do seu nome. Ele vai lá no Google e digita, né? E aí aconteceu aqui, né? A gente fez a mentoria. Você deve ter até assistido lá com a Cris Fit, né? Falei, beleza, Cris, seu posicionamento na rede social bacana, tá com influência, tá legal o seu posicionamento. Agora deixa eu ver aqui. Lembrei lá que é da Cris Fit, né? Vou lá no Google te procurar. Cadê ela? O card dela tinha sumido, entendeu? Ela tinha certeza que o card dela estava lá. Eu fiz o teste também, assim, mas eu assisti a sua live depois, né? E aí, acredita que eu fui lá e joguei. Aí já estava aparecendo. Já que a gente corrigiu na aula, você viu? Fez um trabalho bem feito e realmente apareceu lá. Então olha só, é muito mais importante, né? Desfocar dessa interferência da rede social e às vezes focar no processo, né? Em algo que é definido e estruturado para te trazer resultado, do que ficar aleatório, né? Eu acho que o coaching traz muito para isso pra gente, então, né? É isso aí que eu entendi, né? Não, exatamente. Então, é o que eu falando, tudo é ter, né, essa consciência do que é necessário, e aí, como eu falei, as suas aulas estão trazendo essa consciência aí também, porque, como a gente falou, então, assim, é rede social e também a pessoa, a equipe, então é muito, muito legal. Então, assim, vai trazendo essa clareza, e aí também, né, a gente dá andamento aqui, a gente passa para a questão do plano de crescimento, né? O que a pessoa quer, então, de futuro, de fato. E aí, quando ela tem isso, é preciso estabelecer ele, então, falar, ó, é isso que eu me enxergo fazendo daqui tanto tempo. Né? Você coloca isso, né? Coloca uma data, e aí é feito um planejamento em cima disso. Porque depois que você alinhou sua meta com o seu perfil de pessoa, viu seus pontos fortes e fracos, e aqui tem outras coisas, né? A gente está dando uma passada superficial aqui, então você começa a enxergar o que vai ter que acontecer antes daquela data, naquele dia chegar ali. E aí você vem fazendo isso de uma forma muito interessante, trabalhando esse passo a passo, né? E aí, dentro desse passo a passo, geralmente a gente pensa em passo a passo, é daqui para lá. Mas é interessante, às vezes, que as pessoas não pensam trabalhar de lá para cá, né? Colocando os processos de lá para cá. Beleza, chegou nesse ponto, eu montei o meu outro ponto, né? É isso que eu queria, montei. Tá, mas antes de eu ter esse outro ponto, o que tem que ter acontecido antes? E aí você vem construindo esse passo a passo aí. Do futuro para o presente, digamos assim, né? Exatamente, é do futuro para o presente. Do que eu quero para o que eu tenho. Exatamente, tem uma diferença nisso, né? Quando você pergunta, né, como fazer alguma coisa, fica um pouco mais complicado, talvez você não consegue, de fato, definir. Mas quando você olha já, de fato, como se já tivesse acontecido, e fala o que teve que acontecer para chegar lá, a pessoa começa a ter uma visão, precisou acontecer isso. E aí o como vem em consequência. Então tem uma, né, estratégia por trás disso aí também, desse tipo de planejamento. Né? E dentro desse planejamento, já até passando aqui, né, eu falei, o que fazer agora? Então, assim, para você também chegar lá, né, até esquecendo de comentar, você precisa de fato
é tomar uma posição no agora. O que eu vou fazer a partir de agora? Qual é o meu Porque próximo muitas passo? coisas, né? Muitas coisas. É engraçado, porque tudo na vida, assim, que acontece, como a gente está falando de negócio, os negócios acontecem, saem da mente, né? Assim, de uma forma ou de outra vão acontecer. Mas, assim, parece que é meio desordenado. E eu vou dar um exemplo também nesse ponto aí que é importante. Às vezes a pessoa pensa em abrir um negócio, e às vezes pode estar acontecendo isso com muita gente aí que está assistindo, que monta um negócio, mas ela não define o quanto que ela quer ganhar. E aí sabe o que acontece no decorrer do processo? O negócio está funcionando, ela realizou o sonho, né? Você fez uma pergunta, eu não entendi. Ela sobrevive, né? O negócio sobrevive ela também, né? Quando ela não define um valor que ela quer tirar daquele negócio. Né? Exatamente. Então a dica que eu dou aí, assim, para quem quer abrir um negócio e para quem já está com o negócio aberto, é pensar sobre isso. Talvez a pessoa conseguiu realizar o sonho de ter um negócio próprio, mas ela não, dentro do plano dela, ela não colocou o valor que ela quer ganhar por mês, né? Como dono do negócio, como funcionário também, porque às vezes a pessoa é dono, mas trabalha ali também, né? E tem uma razão lógica em cima disso. Por que a pessoa tem que definir? É uma questão psicológica até. E uma vez eu vi um exemplo, né, que a pessoa falou que geralmente pergunta para a pessoa quando que ela enxerga que ela realizou o sonho de ter a casa dela. Mas como que você vê essa cena? Ah, não, é quando eu ponho a chave na porta e abro a porta, é quando eu passo a primeira noite, para cada um vai ser diferente. Mas ela tem isso, tem que ter essa visão. Por quê? Das duas, uma, ou o cérebro não vai encontrar ali e nunca vai reconhecer que chegou naquilo ali e vai parar de trabalhar por aquilo ali, né? Ou então vai até ter chego num determinado ponto, mas não vai estar bom, vai continuar trabalhando e nunca vai se sentir realizado. E às vezes o que as pessoas procuram num negócio é ter realização profissional, né, como pai de família também. Então tem isso. É importante pensar sobre isso aí. Uma coisa que eu vi um dia, cara, tô tentando pelejando para lembrar quem foi, desculpe não citar a referência aí, se alguém souber, me conta depois nos comentários aí. Esse ponto de definir um salário pra gente. Eu descobri, alguém falou em algum lugar, o como descobrir se a gente está retirando o valor certo da empresa. Eu achei fantástico, uma jogada assim, que pra mim fez muita diferença. Tipo assim, põe aí na cabeça o valor que você tira hoje da sua empresa. Sei lá, 10 mil reais é o que você tira hoje da empresa. Você pagaria 10 mil reais para alguém fazer o que você faz hoje e sairia da empresa? Olha que fantástico esse pensamento. Porque aí você sabe, poxa, eu estou tirando mais do que eu sou pago para fazer. Se eu não pagaria alguém para fazer esse negócio, entendeu? Então eu estou me pagando mais do que o que eu mereço para o que eu agrego para minha empresa. Ah, lembrei quem foi o Kaiser. Esse cara, ele é de Governador Valadares. Ele é dono de uma empresa de encapsulado, ele fez esse negócio de pedal gel recente. É um milionário lá de Governador Valadares, cara super novo, família super humilde e despontou. Hoje ele tem uma empresa que fatura 30 milhões por mês vendendo produto pela internet. Eu ouvi isso dele, achei fantástico. De alguém lá da equipe dele, né, num evento dele. E é tudo que a gente precisa, cara. É isso aí. É saber se a gente está pagando a gente o valor suficiente, porque isso tem a ver com o nosso propósito, né, com o que a gente definiu para estar ali na empresa, se a gente está fazendo realmente, e até para crescer, né, Rodrigo? Se eu precisar de crescer, se eu botar alguém ali naquele lugar e sair para pensar estrategicamente na minha empresa, será que eu não vou agregar mais valor para minha empresa, né? Com certeza, com certeza. Isso é importante, né? Reforça aquela questão que eu falei, olha como que é importante, às vezes, a gente conviver no meio de pessoas, ou seja, ter acesso, ou seja, utilizar a rede social, como a gente falou, para estar envolvido com pessoas que evoluíram. Ou seja, então, você acaba retirando sempre alguma lição disso, né? E dentro do meu negócio próprio, eu não, né, a gente aprende muito com erros também, que às vezes a gente poderia ter evitado, mas você tocou nesse ponto importante. Eu sempre trabalhava na parte operacional do negócio e também no atendimento, que é o forte, ou seja, que você tem que fazer esse atendimento, a conexão com a pessoa, entender o que ela espera. Isso é uma arte também, né? Você saber ouvir o cliente, saber de fato o que ela quer, né? Então é muito interessante isso. Mas eu trabalhava muito no operacional. Então as pessoas gostavam de mim porque eu atendia bem e porque eu fazia um bom trabalho também no operacional. Porém, se eu tivesse, né, se eu pudesse voltar no tempo, lá no começo, eu teria pago um cara que faria esse operacional melhor do que eu. E mais barato, às vezes, né? Às vezes até mais barato, né? Então, assim, e às vezes, assim, com um trabalho melhor, porque às vezes a gente não consegue ser bom em tudo. Nós temos os perfis aí, né, de comunicar, tem de pegar e executar, tem o de planejar, tem também o de analisar.
Então, todo mundo tem esse perfil, mas geralmente nós temos um mais forte do que o outro. Então, assim, se a pessoa consegue, dentro do processo de coaching, identificar isso e falar, poxa, então é aqui que eu tenho que focar. E aí ela fala, tá, então essa parte aqui agora eu vou investir aqui. Ela consegue ver onde ela deve investir. Porque senão Né? fica falha em todas as áreas, né, dentro da empresa. Você, porque o tempo que você está cuidando ali do atendimento e do operacional, você está falhando nas duas partes, na verdade. Você não consegue ser bom nas duas, dedicar a sua energia também, você acaba desperdiçando energia, né? Então, por exemplo, às vezes é horrível quando se o dono do comércio ele é muito bom em atender, chega a pessoa para poder, né, fazer esse contato, aí quando vê ela está fazendo o operacional. E aí ela não dá atenção, eu terminando aqui eu já te atendo. E vice-versa, né? Também, às vezes, a pessoa está no atendimento, talvez ela não seja tão boa e é mais no operacional, então ela tem que ver o que é o melhor, ela vai trabalhar melhor. Talvez a gente poderia até dar um exemplo. De repente, uma confeiteira faz um bolo. Talvez ela é muito boa ali, ó, nos detalhes, né? Então, assim, talvez de fato ela tem que focar e falar, não, eu vou focar aqui, que eu sou muito boa nisso, e vou pôr uma pessoa para fazer o atendimento que seja melhor do que ela. Então, isso é importante. E às vezes as pessoas acham que isso é uma despesa, né? Em vez de ser um investimento. Tem que mudar a percepção aí, né? Eu acho que esse trem do quanto que você pagaria para você mesmo, acho que é ótimo para a gente chegar nessa percepção que você falou aí, né? Acho que encaixa perfeitamente. Mudou Com bem a certeza. visão do que eu faço hoje, pro tanto de valor que eu retiro da empresa, né? Isso aí me ajudou a enxergar demais isso aí. Inclusive, assim, qual a área de investimento, qual a área na minha empresa que eu poderia contratar alguém para fazer o que eu faço, ganhando o que eu ganho, entendeu? Gerando um valor, às vezes, maior do que o que eu gero para a empresa. Exato. E assim, a gente falando em questão do marketing aí, né? A gente tem opções, a pessoa, ela aprende a fazer, e assim, não que ela tenha que fazer exatamente, mas é bom ela ter uma visão do que fazer, e de repente ela pode delegar para uma pessoa que aí ela entendendo isso também, ela vai falar, poxa, essa pessoa da minha equipe aqui, ela é boa nisso. E ela coloca a pessoa no lugar certo, a pessoa fica feliz, né? trabalha satisfeita, né? Então tem isso. Quando ela enxerga também, não só ela, mas a equipe, como a gente já falou lá atrás, e aí consegue definir isso, poxa, eu preciso dessa necessidade aqui agora, só que eu não sou bom nesse ponto. Mas aí ela vai olhar, mas quem é? Então ela pega alguém que é de dentro da equipe mesmo e coloca naquilo, a pessoa vai ficar mais satisfeita. Como eu falei, né, assim, na questão de trabalho, eu tinha um funcionário que ele, para atendimento, infelizmente, não era o perfil dele. Era muito fechado, não conversava, quando falava para dentro, mas, assim, em outros aspectos ele era bom. Então, assim, depois que você tem essa visão, que você começa a perceber isso também. Então, o processo de coaching, ele ajuda a pessoa, de fato, a estruturar a equipe aí também, para poder ter um melhor desenvolvimento, consequentemente, vai ter melhor resultado aí também, né, que é o objetivo. Certo? E como pessoa também ajudar a inspirar a equipe, né, Rodrigo? Acho que é importante a equipe estar alinhada com o propósito da empresa, com o que o dono quer. E eu acho que quando o dono tem claro o que ele faz dentro da empresa, ele não tem essa visão mais de que aquele funcionário ali está ali para ele deixar de fazer alguma coisa, né? Porque muito dono de empresa contrata alguém porque já está de saco cheio daquele trabalho, e ele põe alguém ali naquela posição para deixar afogar ele, desafogar ele um pouquinho, né? E isso acaba trazendo outros problemas, porque para desafogar ele vai cobrar aquela pessoa como se ele estivesse fazendo, né? Então a visão fica um pouco distorcida. Acho que seu som picou aí, Rodrigo, no Meet. Aí voltou. Tá ouvindo? Eu não sei como que está o tempo, né? O seu tempo aí também. A gente tem um prazo aí, o Instagram também às vezes tem um prazo de 1 hora, tô certo? Não, acho que ainda tem uns 20 minutos aqui ainda, pelas minhas contas. Então tá legal. Então, assim, eu vou passar aqui também de uma forma bem superficial, mas assim, dentro dessa visão de futuro que a pessoa tem, vai haver novas necessidades, né? No crescimento aí. Então, às vezes, vão ter que incluir processos ou ferramentas, algumas coisas inerentes ao que ela faz ali, que ela vai ter essa visão aí. E também, né, ou seja, tem um processo de como facilitar essa implantação. Às vezes a gente enxerga um determinado processo como pesado para ser feito. Poxa, eu não consigo fazer isso aqui. Então, quando você quebra isso em partes, e aí você consegue estar estruturando. Como que a gente pode falar isso em questão de rede social, um exemplo? De repente a pessoa fala, poxa, mas eu preciso estar no Facebook, Instagram, YouTube, e aí vai, né? Twitter, não sei o que lá. A pessoa fica louca. Talvez ela quer divulgar para tudo aí e a pessoa fica louca. Então, o que ela deve fazer? Foca em numa perna ali,
aperfeiçoa ela, consequentemente ela já vai entendendo o que vai funcionar, como funciona, vai pegando o jeito, e aí ela vai expandindo isso até chegar no objetivo maior, né? Então isso vale para qualquer tipo de processo. Estou dando um exemplo da rede social, porque nós estamos tratando, mas qualquer outro tipo de processo vai ser dessa mesma forma. Quebrar algo grande em várias partes menores, né? Até para delegar isso ajuda, né? Porque, por exemplo, se eu quebrar uma tarefa grande, que é ter presença na rede social em tarefas menores, e se eu tiver volume e escala e tiver disposto a investir nisso, eu posso pôr uma pessoa para Instagram, que é mais, né, mais social, e uma para YouTube, que é vídeo, é criação, é arte, é um pouco diferente. Você consegue até dividir isso e identificar as competências de cada tarefa, né? Exato. E eu vou dar uma dica aqui, né? Para quem às vezes está confrontando com alguma novidade, alguma ferramenta nova, né, igual você está sempre falando aí de estar na rede social, de trabalhar com alguma coisa, para muita gente isso é novo. Como eu já comentei, às vezes para as crianças de hoje é muito mais fácil. Eu tenho coisas, às vezes até para economizar tempo, eu prefiro perguntar para minha filha como que faz isso, porque eu estou ganhando tempo de ir lá pesquisar, estudar, e ela já sabe. A gente até descobre, né? Mas para ela já nasceu com aquele manual ali pronto, né? Então, mas a dica que eu dou é o seguinte: a gente não consegue, de fato, estar pronto para começar a mexer com alguma coisa. A gente vai aperfeiçoando quando a gente vai trabalhando aquilo ali. Então, não adianta, eu posso ler N livros, né? É a velha história, se eu ler um monte de livro ali que ensina a andar de bicicleta, mas eu não montar ali, mesmo que com rodinha e tal, né, eu não vou aprender, então é na prática. Então começa a praticar, você vai vendo que vai repetindo, a repetição vai te dando consistência ali, você vai aperfeiçoando, e cada dia, né, a gente vai sendo melhor do que o dia de ontem. Então é isso aí. A dica que eu dou nesse aspecto fica sendo essa daí. Bacana. No curso eu tento muito estruturar exatamente dessa forma, né? Quebrar em tarefas que a pessoa consegue executar somente aquilo ali agora, sem pensar no macro, por enquanto, para depois ter uma estratégia por cima de tudo, que ela vai ver que o passo a passo ali vai ajudar ela a fechar um pouco essa estratégia global, digamos assim. Legal, é isso aí. E passando aqui para a próxima parte, aqui a gente fala, né, de avaliação de competências, porque é interessante também estar, né, relacionado a isso. O processo de coach traz essa clareza também. O que a pessoa já tem de competência para fazer aquilo ali, né? Então, ou seja, o que pode ser aproveitado que a pessoa já tem e, às vezes, o que ela precisa acrescentar, né? Então, às vezes, assim, de fato, a pessoa nunca mexeu com rede social de forma alguma. Então, ela precisa estar tendo essa visão de que ela precisa ter essa competência para, de repente, né, trabalhar a questão de, às vezes, alguma análise, algum dado que ela não está acostumada. Então, ela vai ter essa visão ali do que ela precisa implementar no negócio dela para poder estar fazendo esse crescimento aí também. Entendeu? Eu coloquei aqui de uma forma bem superficial aqui, mas geralmente é bem detalhado isso no processo de coach, e a pessoa vai enxergar várias competências que ela já tem e as várias também que de repente ela não tem e que precisam ser agregadas para ela começar a trabalhar em cima disso aí também. É muito disso de perder o medo, né, Rodrigo? A gente pega o pessoal que é mais velho, eu não sei mexer em rede social, tem mais a ver com o medo de começar do que realmente com a dificuldade de aprendizado, né? Eu acho que hoje as coisas são todas pensadas para serem o mais fácil possível, né? Quando a gente trabalha com layout, com interface homem-máquina, né, a gente aprende exatamente isso, fazer com que o ser humano não pense para usar a máquina, né? Então a máquina tem que ser o mais intuitiva possível, né? A gente tem exemplos aí, smartphone é mestre nisso, né? Tudo tão intuitivo a ponto de você entregar para uma criança que apenas não tem o bloqueio em não fazer, ela dá conta de fazer. É porque a gente cria esse bloqueio em não fazer as coisas, então a gente acaba não fazendo, tendo dificuldade em fazer, porque a gente está bloqueado em aprender, né? Tem muito mais a ver com um processo interno de nosso bloqueio do que com realmente aprendizado e execução, né? Dificuldade de fazer, né? Exato. Eu acho que assim, no processo de coach, de uma forma geral também, ela vai levantar muitas coisas desse tipo que são crenças, como a gente falou, que, né, às vezes de coisa cultural, às vezes a pessoa tem vergonha de falar que está mexendo na rede social. Às vezes, assim, há um tempo atrás, a minha sogra, né, ela melhorou o celular dela, e aí instalou lá o Facebook para ela. Então, assim, às vezes a pessoa fala assim, não, mas isso não posso mexer com isso não, isso não é coisa para mim, não. Então, assim, é começar a mudar essa percepção, é encarar de fato como uma necessidade, como uma realidade que já é, e falar assim, não, o que eu posso tirar de fato de proveito disso aqui? Né? Então, dá para aproveitar muita coisa aí. Então, é só trabalhar essas competências aí também que são necessárias para poder, né, evoluir o negócio aí.
ok? E aqui, né, passando para a parte final aqui, essa questão do propósito. Isso é muito interessante também, porque às vezes a gente não pensa de fato o que está por trás desse propósito de crescimento, né? Então, assim, a gente trabalha isso aí também dentro do processo de coaching. E às vezes a pessoa, quando ela para e olha essa meta de futuro, que ela quer, né, crescer o negócio ou quer montar o seu próprio negócio, às vezes ela fica em dúvida e não sabe trabalhar isso. Então, assim, essa ferramenta de perdas e ganhos, quando você trabalha isso também, você começa a ver, peraí, o que eu ganho, o que eu perco se eu fizer? E o que eu ganho, se eu for crescer minha empresa, eu vou ter que trabalhar mais, mas eu vou ganhar mais, não é isso? Exato, o que eu ganho, o que eu perco, nos dois sentidos, se eu fizer e se eu não fizer. Então, você começa a ter essa visão dos benefícios que é onde vir, o que você vai perder, né? Às vezes, o perder que a gente fala é como eu falei, às vezes, a primeiro momento, talvez seja um conforto, às vezes seja uma liberdade. Mas o que eu ganho se eu chegar lá? Mas, de repente, esse conforto que eu tenho hoje, que é mediano, vai melhorar. Então, assim, eu estou perdendo a primeiro momento aqui, mas quando chegar lá na frente eu vou melhorar. E aí você põe esses pontos de ganho e de perda numa balança para analisar se vale a pena ou não fazer aquilo. Para você tomar a decisão, né? É uma ferramenta de tomada de decisão isso, então. Exatamente, ajuda na tomada de decisão. E é o que eu falo muito, assim, né? É uma coisa interessante que eu gosto muito de falar, fica como uma dica também, para quem quer realizar qualquer objetivo na vida, e a gente está falando de negócio, que o homem é capaz de realizar qualquer coisa que ele possa imaginar. Eu acho fantástico os exemplos que a gente tem de construções mirabolantes, seja embaixo d'água, prédios, né? Eu gosto muito do avião. Então, isso, assim, sempre surgiu primeiro na mente do ser humano e depois passou para o papel. Mas o que a pessoa teve? Sempre o foco no resultado. Ou seja, ela nunca perdeu o foco, nunca tirou o foco daquilo ali que ela está buscando, né? Então, assim, ela consegue alcançar. Se a pessoa fala assim, não, eu quero ter uma filial em cada estado, tudo é possível. Ela precisa trabalhar essa questão da ansiedade pelo tempo. A gente, quando começa um negócio novo, é interessante porque quando a gente começou o negócio físico nosso, eu estava procurando, né, para abrir, e aí chegou o momento, a oportunidade. Então, assim, nós começamos pequeno, né, num cômodo pequeno, numa situação um pouco desfavorável, e foi evoluindo. Então, assim, aproveita o momento, né? Vai curtindo a questão da planta ali, vai ali, faz a copa, planta, agua, vê ela crescendo, um brotinho novo que sai, o primeiro fruto, até chegar num pé de fruta maior ali. Então, tudo é possível, mas é isso que tem esse foco, né? E que seja trabalhado em cima disso aí, o foco no resultado. Eu acho que esse negócio da ansiedade para ter o resultado, né? A melhor forma de trabalhar realmente é tentar extrair o que está de legal aqui no processo, né, no meio do caminho, que eu tenho que passar a prestar atenção para tirar um pouco o foco. Não é nem tirar o foco do resultado, né? É focar também nas coisas que estão no meio do caminho para o resultado, né? Com certeza, e às vezes assim, eu curti essa jornada, como a gente está falando aí do digital, às vezes a pessoa não está no digital ainda, às vezes a jornada de estar lá que vai ser o legal, de começar a ver, poxa, não, que legal, não tinha um site, agora eu tenho. Não, que legal, agora eu digito no Google que aparece a minha empresa ali. Não, recebi uma ligação, a pessoa falou que jogou no Google. Então, assim, é curtir cada momento mesmo. E quando ela assustar, ela já vai estar lá estruturada e vai estar fazendo, de repente, até uma venda online. Depende do objetivo que a pessoa quer. Pedindo para me tirar o telefone do site. Exatamente. Pelo amor de Deus, não tira que eu não estou conseguindo. E às vezes até para essas pessoas, né, que querem aí, né, já está nesse nível, o que eu faço agora, então, para poder né, continuar crescendo? Porque se chegou nesse ponto é porque está crescendo, né? Então, por exemplo, você pensar, né, um material de construção que tem ali uma restrição física de estoque e tudo mais, de funcionário que cabe lá dentro da empresa dele, como é que ele lida com isso, né, de resolver esse problema de telefone tocando demais, uma coisa que a gente não imagina. Parece até que eu estou tentando vender alguma coisa aqui, né? O seu telefone vai tocar demais, mas é uma coisa que realmente pode acontecer, né? E será que ele estava disposto ao telefone dele tocar demais, né? Será que eu tinha que entregar tanto de marketing para ele? Às vezes algo menor para ele faria mais sentido, né? E aí vale a pena esse cara ter um trabalhão de ir para rede social? É isso aí. E às vezes a pessoa chega nesse nível, olha para você ver, né? Que quando ela talvez ela não planeja isso e não enxerga isso como bom para ela, ela chega nesse nível e começa a desgastar. E aí um ponto tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes são empresas que às vezes cresceram, tem volume, já está nesse ponto,
E se ela não tiver, né, com essa visão boa do negócio, ela começa a achar chato, começa a desgastar. Eu falo por experiência própria também, porque, como eu falei, quando você tem um negócio, você passa por essas experiências, às vezes, e não precisava, né? Então, se você busca orientação, você não precisa passar por isso. Então, às vezes, você chega num ponto de começar a atender mal, de deixar de atender. Então, você não cuida do seu negócio para poder continuar ampliando isso da melhor maneira possível e enxergando o resultado. Porque, como eu falei, tem casos de empresas que já estão nesse nível, eu conheço também casos, às vezes, né, aqui também, que chegou nesse ponto, mas estão desorganizados e não conseguem ver resultado, não conseguem ver o faturamento, tem mais despesas, às vezes, do que a própria entrada, e às vezes a loja tá grande, né? Está ali, está com movimento. Eu lembro que tinham parceiros e concorrentes nossos do mesmo ramo, que às vezes, você citou aquele exemplo do salário, né, da retirada, às vezes a pessoa não faz essa conta e ela jogava o valor baixo no serviço ou no produto, e aí, beleza, o pessoal ia pelo preço, né? Mas, assim, a empresa não sai do lugar, ela não cresce, não melhora a qualidade, né? Não melhora o produto, não melhora a visibilidade, tanto física quanto digital dela. Então, você E aí o acaba coach também vai ajudar a gente a pensar no porquê que você está com esse tipo de posicionamento no mercado, né? Tipo assim, por que você está cobrando barato do seu cliente? É porque você está limitado em crescer, né? O que está te limitando em crescer? Né? Às vezes o seu problema não está dentro da sua empresa, né? Você tem que parar e olhar realmente para você que criou o negócio, né? E aí ter essa clareza e visibilidade, né, dos ganhos e perdas aí também vai ajudar bem, né? Exato. E às vezes a questão de crescimento, né, nem tanto em volume, às vezes é em qualidade, né? Às vezes a qualidade do cliente, ou seja, os clientes que compram melhor, que são recorrentes, que voltam sempre. Então, às vezes a visão de crescimento tem que ser bem trabalhada nisso aí, porque crescer não quer dizer que é mais volume. Às vezes é melhorar de fato a gestão do negócio para que... Às vezes você pode até cobrar mais caro, entregar um produto mais premium para um cliente que já é, né, fiel a você. E eu deixo mais uma dica nisso aí também. A gente está falando de rede social e a gente citou essa questão da pessoa nem estar diretamente se expondo na rede social. A gente tinha uma outra conversa, falava até da Coca-Cola, como que eles investem nisso, ou seja, não tem uma pessoa que aparece, mas a marca é forte, né? Então, o que eu falo para a pessoa que às vezes tem essa questão de não vou aparecer? Investe no produto, melhora sempre o produto e coloca, então, os benefícios do produto na rede social, né? Para que a pessoa, quando procurar, como você falou no Google ali, que ela vai encontrar e vai ver, poxa, nossa, esse negócio aqui parece ser bom mesmo, deixa eu ver lá. E aí o resto é com o atendimento, né? Então, tem isso aí. Então tem uma forma também, né, tipo, de tudo perdido, o dono não querer aparecer na frente da rede social. Eu costumo colocar um pouco de terror, né, nos donos de comércio, né, que eles precisam estar na frente do negócio dele, que isso é o mais importante. Mas eu costumo falar isso porque, assim, se você quer resultado rápido, claro que o dono à frente do negócio vai ser mais rápido. Mas existem outras formas também. Tanto que Coca-Cola não tem ninguém por trás, né? Grandes empresas não tem uma pessoa na frente da marca, né? Mas com certeza, se tivesse, ela ainda venderia ainda mais. Então é um posicionamento. Você quer criar uma marca ou você quer criar o seu negócio com a sua cara, né? Você quer realmente atrelar a sua identidade visual à sua empresa? Até isso tem que ser bem estruturado aqui nessa definição de propósito, né? Se você está criando um negócio que é seu para o resto da vida, ou você está criando um negócio que você tem a visão de lá na frente ser uma empresa que você pode desvincular da empresa e ela continuar rodando, você precisa de não estar à frente às vezes, né? Exato. E às vezes o estar à frente não é necessariamente se expor, né? Visivelmente falando, mas assim, é estar à frente no domínio. Né? E às vezes vai precisar ter esse domínio do digital para que ela entenda como a pessoa pode passar os valores da empresa, passar, né? Ou seja, o que a empresa oferece da forma dele ali, né? do proprietário. Então, estar à frente é isso. Espera aí, não, eu quero colocar isso, eu quero que o meu produto passe essa impressão na rede social. Né? Quando a pessoa jogar no Google lá, então ela vai enxergar isso no meu produto, que o produto atende a demanda ali, atende a necessidade. Isso é importante, né? E se o dono também às vezes está muito ali enfiado dentro do negócio, ele não consegue dar essa cara dele, né, pro negócio. E aí fica um negócio desconexo, né? Porque às vezes você até tem um produto bom ali dentro, mas é aquele negócio que você compra aquele produto que você não tem outra alternativa e que se chegar uma alternativa que tem um produto similar ou até um pouquinho pior, mas ele tiver um algo a mais, você muda de negócio, né? Você vai comprar um concorrente do cara.
Então, assim, eu tento levar com muito cuidado essa questão de só ter produto, porque se chegar uma pessoa com um produto similar e com algo mais, você acaba perdendo o cliente, né? Mas no Aí que comércio vem o físico é diferencial. difícil, né? O produto é igual gasolina. Gasolina, entre aspas, é a mesma imagina. coisa, né? Mas assim, por que você escolhe um posto? De repente, é o dono do negócio que faz a diferença e você se Ou porque sente você melhor. desescolhe o posto, né? Porque você deixa de ser Também. atendido, você deixa de ir lá porque você foi mal atendido, né? Cara, Muitas tem um vezes. posto de combustível que eu já passei umas 2 vezes e em 2 momentos eu não pude ser atendido por questão assim, agora não dá porque vai ter que fazer medição Tá fechando o caixa? Eu acho que eu já até sei qual tá posto que fechando. é. Então são detalhes que fazem a diferença e às vezes o preço, né? Porque às vezes a gente olha o preço e fala, mas aí é que tá, às vezes a pessoa vai no lugar pelo preço e acaba tendo um mau atendimento. Então, assim, as pessoas geralmente querem ser bem atendidas, né? Mas legal. Deixa eu falar aqui só um pouquinho da questão da razão do resultado e, né, também das atitudes, para a gente ir caminhando aqui para o final. Então, dentro dessa questão de um foco de crescimento da empresa, sempre há uma questão por trás, assim, né? Qual que é a razão, de fato, de eu querer esse resultado? Né? Quem que você pensa, né? Quando você fala assim, não, eu quero crescer esse negócio, eu quero alcançar esse objetivo. Primeiro tem você como pessoa, mas e depois de você, né? Como quem que está por trás ali que você, ou seja, que você vai fazer você continuar no processo para alcançar esse resultado, né? Então, assim, geralmente eu falo, eu trabalho por mim, por satisfação pessoal, eu quero, né, me satisfazer profissionalmente, mas também eu olho para minhas filhas, minha esposa, e eu penso nelas, quando eu penso em desistir em algum momento, eu penso nelas, e também tem a questão de como você está atendendo, ou seja, o mundo, ou seja, está servindo ao mundo de alguma forma. Porque a gente está falando de negócio, crescimento, né, de venda e entrada de dinheiro, mas assim, as pessoas elas estão fazendo uma troca, né? Então você tem algo para oferecer e elas te pagam por isso, então é uma troca. Então você está impactando a vida das pessoas de alguma forma. Isso é importante pensar nisso. Então, essa razão do seu resultado está relacionado, né? Então, assim, com as pessoas também. O porquê de ser isso é importante. E vai para a parte das atitudes. Caso você queira comentar alguma coisa, né? Mas, assim, a parte de atitudes, quais as atitudes que eu passo a ter, então, para chegar nesse objetivo, a partir de hoje? Como a gente falou, de repente, a minha atitude agora é, de fato, olhar com mais carinho para o meu negócio, é olhar onde eu estou perdendo tempo, e aí é trabalhado isso dentro do processo de coach também, para que a pessoa passe a ter as atitudes, ou seja, né, mudar ali, de repente, um comportamento que ela tem. Não é mudar a pessoa, mas, de fato, assim, criar novas atitudes coerentes com esse resultado que ela busca aí. Esse Ok? aqui seria o caminhar até o resultado, né? O que você precisa de fazer durante o caminhar até o resultado são as suas atitudes, né? Coisas que você tem que fazer no dia a dia que vão te levar mais próximo ou te afastar do seu resultado, né? Exatamente. Então, assim, a gente, né, ou seja, toda atitude, ou seja, vem de ação e as ações é que geram os resultados. E, como eu falei, né, no fechamento geral, está tudo intrinsecamente relacionado com o que a gente pensa. Ou seja, como eu falei, tudo que o homem quer realizar, ele é capaz de realizar. Então, ele começa a pensar naquilo, começa a envolver com pessoas que falam sobre aquilo e começam a ter planos, sentir, né? Ou seja, começa a agir. Eu falo muito isso, quer ser o dono de um próprio negócio, ou quer crescer o seu negócio, ou seja, liderar no seu negócio, quer de fato administrar, já comece a ter essa atitude, antes mesmo de ser. Então, isso é muito bacana, que é o que leva a gente a ser aquilo ali. Tem uma frase Certo? lá no seu status do seu WhatsApp que eu adorei ela, né? You don't have to know how to do it. You just have to know what know that you can, né? Você só tem que saber que você pode fazer, né? Você não tem que saber fazer, não. Mas se você souber que você pode fazer, né? Você vai chegar onde você seja, quiser. se você tiver essa certeza, que é o que a gente fala, né? Uma fé inabalável, que está relacionado com essa questão do propósito, você não precisa saber o que fazer, só precisa saber que você pode fazer. Então, é só questão, de fato, de acreditar que é possível crescer o negócio e eu tenho certeza que o resultado vai vir. A gente vê N negócios aí. Eu tenho uma intenção de, né, às vezes, na minha rede social, e começar a trabalhar isso. Eu tenho muita vontade de fazer entrevista com pessoas que cresceram seus negócios. De repente, bacana, se você é um aí, né, que também, em algum momento, pode falar, né? Vamos falar. Pô, como que começou a ideia, porque são exemplos reais, as pessoas não acreditam, né? E o mundo digital tem disso também, né, Rodrigo? Você pegar aí, por exemplo, há 8 anos atrás, quando começou a aparecer uns malucos aí na internet falando que ia ganhar dinheiro na internet, né?
Você deve conhecer Érico Rocha, né? Ele foi o cara mais apedrejado na internet. Mas você vê hoje que é um cara que tem a visão onde o cliente dele pode chegar, né? E por ele ter essa visão... Porque imagina só, o cara tomou tanta pedrada, hoje ele construiu tanta coisa que ele poderia muito bem largar o negócio dele para lá hoje e viver da renda do que ele gerou. Mas ele não faz isso, ele continua com foco em vender. É claro que é foco em vender mais, em faturar mais, é óbvio que ele tem esse foco. E a internet é um veículo para isso. Mas se ele tivesse só o foco nisso, eu acho que ele já tinha desacelerado. Então, o que eu vejo muito na internet é essa visão de longo prazo, em construir algo num caminho, aproveitando esse caminho, porque você sabe que lá na frente muita gente vai se beneficiar, que você tem uma visão de mudar realmente um paradigma, né? Eu acho que a internet tem muito a ver com isso, né? Trazer um novo paradigma para dentro das empresas, para que isso leve um resultado maior para dentro da empresa. Exato. E aí tá, como a gente falou de propósito, né? Todos nós temos um propósito que é além de ganhar dinheiro, né? É exato o que você falou, assim, que imagina quantas pessoas ele ajudou a se desenvolverem, que não tinham um negócio e que fizeram da própria pessoa ou daquele negócio que ela já tinha um negócio grande, né? Principalmente esse ano, foi um ano mais difícil, quantas pessoas conseguiram se manter porque, né, ele teve esse propósito de ajudar através do empreendedorismo, né? Então, a mesma coisa. 7 anos atrás. Você, com o seu trabalho de marketing digital, né, das redes sociais, de ferramentas de site e tal, então, assim, você tem um propósito de ajudar as pessoas a entrarem nisso. Né? Eu também, com o meu trabalho, não só de coach, mas como de analista de perfil comportamental, eu também, né, tenho intenção de dar consultoria aí de negócio. A gente tem o propósito de ajudar as pessoas a continuarem essa caminhada. Então, isso é muito bacana. E é possível. A gente vê vários casos aí que é possível, sim, a pessoa né, ou seja, se satisfazer profissionalmente falando aí. Né? É só ela acreditar e começar a trabalhar em cima disso aí. Muito bom, Rodrigo. Cara, brigadão. Acho que encerrou aqui, pelo menos os tópicos do seu mapa mental encerrou aqui. Se tiver mais algum ponto aqui pra gente fechar tudo que você falou. E também explicar como é que funciona seu trabalho aí também, para quem estiver interessado e como isso ajuda empresas, né? Com certeza está 100% alinhado com o que a gente tenta trazer aí para o pessoal aqui no nosso perfil. Sim, sim, sim. Eu tenho feito alguns trabalhos agora, eu estou com a agenda um pouco corrida, né, para essa semana e para a próxima, mas eu deixo aí para quem quiser estar me enviando mensagem aí pelo Instagram. A gente está lá, né, Rodrigo Monteiro Coach. Tem o Facebook também, Rodrigo Monteiro. Entra em contato. Eu costumo, às vezes, disponibilizar... Rodrigo? Seu Instagram, Rodrigo Monteiro Coach, tudo junto? Exato, Rodrigo Monteiro Coach, tudo junto. Tá. Eu costumo disponibilizar, assim, de forma gratuita, 15 a 30 minutos de conversa, desde que a gente encaixe na agenda, para que a pessoa queira tirar mais alguma dúvida, né? Queira bater um papo, tá? De forma realmente gratuita, sem compromisso nenhum. E eu tenho intenções mais adiante aí, de fato, de estar dando consultoria, mentoria. Então, eu estou à disposição aí para quem quiser tirar mais alguma dúvida. E queria te dar os parabéns aí pelo trabalho que você tem feito, tem visto. É uma coisa que às vezes a gente, apesar de encontrar muita coisa na rede social, o seu plano está sendo bem estruturado, ou seja, passo a passo mesmo, bem resumido através dos mapas mentais. Fica muito fácil de seguir ali, né? Então, isso aí é muito bacana. Obrigadão, Rodrigo, agradeço mesmo. E assim, esse alinhamento com tentar ajudar os donos de comércios físicos, né, a terem mais resultado na internet. É tão difícil hoje, se você puder ter um atalho, né, a gente trilhou esse atalho aqui, literalmente cavando ali aquele buraco na internet, porque tem 8 anos que a gente vem construindo isso específico para comércios físicos locais, né, se a gente puder trazer isso para o nosso cliente de uma forma mais simples, porque a gente tem diversos clientes que não podem pagar uma agência como a nossa para poder tocar o negócio dele na internet, mas que sim pode fazer por ele próprio, gastando pouco tempo e com pouco investimento, bem menos do que contratar uma agência, pelo menos entender essa estratégia e saber delegar da forma certa. Porque muitos clientes às vezes não conseguem nem cobrar de uma agência o que ela deve fazer. E muita gente chega pra gente falando assim, Bruno, esse negócio de internet eu estou desanimado, veio um menininho aqui, fez meu site, avacaiou tudo, já não sei do meu site, perdi meu domínio, meu site não funciona, sumiu do Google. Então assim, várias histórias que a gente escuta da internet, que é exatamente esse conceito que a gente tenta quebrar. Aí. Acho que nós caímos lá no Instagram, porque já deu o horário. E assim, eu vou fazer um último comentário aí, em cima do que você falou, exatamente isso. Não perca tempo, às vezes, tentando aprender sozinho ou com quem às vezes não sabe. Tem muita coisa, de fato, que assim, não desmerecendo as pessoas, que elas estão tentando fazer algum trabalho também, mas procurar, assim, invista nisso de forma, né,
uma coisa íntegra, que vai dar certo, que vai ter resultado, que eu tenho certeza que vai valer a pena. E para quem ficou até o final aqui, né, que assistiu sua aula até o final aí no YouTube, eu vou fazer o seguinte, o pessoal do Instagram, acabou que caiu a live lá, mas eu vou deixar aqui à disposição para aquelas pessoas que assistirem, as 10 primeiras que entrarem em contato, me mandar um direct lá no Instagram, eu vou dar uma sessão, né, do processo de coaching de forma gratuita. Isso aí não seria uma conversa de 15 a 30 minutos, mas seria de fato uma sessão para que a pessoa possa estar, de repente, fazendo ali uma avaliação do que ela precisa ali. Olha beleza? Só, pessoal. Agradeço demais, Rodrigo. E o pessoal entra em contato pelo seu Instagram mesmo, aqui no direct? Isso, manda no direct lá, e né, os 10 que tiverem assistido e mandar a mensagem lá, nós vamos estar agendando aí uma Ainda bem que caiu online lá no Instagram antes, porque aí só o pessoal do YouTube aqui da aula das 19 vai ficar sabendo, né? Corre lá, depois pessoal. você coloca aí na descrição aí do vídeo que eu vou colocar seu contato. Que vai valer a pena. E também deixem aberto para a hora que você quiser falar sobre outros assuntos de negócio aí também, que a gente possa estar debatendo aí. Beleza? Com certeza. Se vocês tiverem algum tema também que vocês quiserem que a gente aborde aqui, gente, o Rodrigo está convidado para voltar aqui para a gente abordar outros temas. Tenho certeza que o conhecimento dele, não só na área de coaching, mas também por ter sido dono de um comércio físico local, pode ajudar bastante outros donos de comércio físico a terem mais resultados aí na internet. Beleza. Valeu, Rodrigo. Agradeço demais. Encerrando aqui nossa aula. Aguenta aí, Rodrigo. Vou só fechar a aula aqui e eu volto para conversar com você. Segura aí. Pessoal, é isso. Então, a gente encerra aqui a nossa aula com o Rodrigo Monteiro, de como crescer o seu comércio físico local na internet, usando os processos de coaching. O Rodrigo deu um presentão pra gente aí no final da aula. Espero que vocês tenham gostado e deixe os comentários aí, curte o vídeo. Porque se tiver gostado e tiver realmente feito sentido para vocês, a gente vai fazer novos conteúdos como esse. Prazerão, muito obrigado. É isso aí.